agradeço, né, a Ruth pela oportunidade. Dá para ver, cara? A Ruth pela oportunidade. E eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, né? Meu nome é Débora, sou artista plástica. Eu tive o diagnóstico de autismo e TDAH só em 2023, né? Autismo nível 2 suporte. Mesmo toda a minha vida tendo passado as dificuldades, os prejuízos, eu nunca tive esse olhar, né, médico, clínico, até mesmo na escola, que eu tive muitas dificuldades também, para se atentar que havia algo ali que não era normal, que precisava de um acompanhamento, de um tratamento, né? Então, desde a minha infância, eu já tinha questões relacionadas à saúde, cheguei a ficar internada com anemia, porque eu não me alimentava, tinha a questão da seletividade alimentar, mas o médico, ele falava para minha mãe que eu era fresca para comer, então eu fiquei internada, tomei a medicação, fiz toda a suplementação, mas não passou disso, né? Tinha questão de estereotipias, como balançar o corpo, rodar, mexer as mãos, as pernas, mas no próprio ambiente familiar e no convívio, né, das pessoas que eu estava ali, eu era reprimida, né? Falava que aquele comportamento não era certo, não era normal, que eu parecia doida, que ninguém fazia aquilo. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha que deixar de ser como eu era, para ser aceita, né? E eu tive também as questões sensoriais, sempre tive muitas questões sensoriais com relação à textura, à etiqueta, com relação a clima, né? Frio, aqui tremendo, muito barulho, muita gente, muita luz. Eu sempre fiquei com sobrecarga sensorial, ao ponto de sentir dores, né? Mesmo desde criança, eu sempre senti muita dor de cabeça, dor no corpo. E fazia vários exames, ia a médicos, mas acabava ali, não tinha diagnóstico para que eu pudesse tratar, né? Questão social era a mesma coisa. Na escola eu vivi isolada, sofria bullying, porque eu sempre fui diferente, sempre fui aquela criança mais quieta, mais ali destacada. Cheguei a ter amizade com dois meninos que foram os que a minha companhia da terceira série até a oitava, que a gente tinha gostos similares, né? Eu gostava mais de coisas do universo masculino, de personagens, brincadeiras, então a gente conseguia interagir. Foram as únicas pessoas que eu interagi na escola, nesse período inteiro, da terceira até a oitava série. E quando eles não estavam, era aquela questão, né, do bullying, do distanciamento, as pessoas acabavam se desfazendo de mim, né? E na fase da adolescência, eu comecei a perceber que eu tinha que me comportar como as pessoas, para ser aceita e para não ser tão, digamos assim, desprezada, não sofrer tanto, né? Então eu comecei a procurar observar o comportamento, a maneira de falar, e copiava, né? Procurava copiar, procurava fazer com que aquela pessoa ali fosse um espelho para mim. Embora isso não adiantava muito, eu continuava sendo estranha. As pessoas percebiam, né? Mas eu ali tentava, a todo custo, me esforçava para ser igual às outras pessoas, para que eu pudesse ser aceita, porque eu não conseguia me encaixar em ambiente nenhum, né? E a fase escolar, para mim, foi muito difícil, porque até o meu ensino médio, né, eu lembro que eu ia para a escola, voltava com muita sobrecarga, falava para minha mãe que eu queria parar o tempo inteiro. Só terminei o meu ensino médio porque minha mãe ficou muito em cima de mim, porque senão eu tinha abandonado devido a tantas questões que eu passei. E para mim, terminar os meus estudos ali no ensino médio, quando eu saí, para mim foi como se eu tivesse saído de uma prisão. Que eu me senti livre de tudo aquilo que eu tinha que enfrentar ali, porque para mim era tudo muito pesado, né? Era o barulho do toque, né? Que avisava que você tinha que fazer alguma coisa, ou ir para a sala, ou ir para merendar, era o barulho das crianças, era a sala cheia, porque eu sempre estudei em colégio público, então sempre foi muito cheio, muito barulho, muita gente, e aquilo ali sempre me afetou muito. Eu tinha dificuldade para aprender, não conseguia prestar atenção, né, devido também ao TDAH, a questão sensorial. Então, para mim, esse processo de estudo foi muito difícil, né. Na fase adulta, já vieram outros desafios.
todas essas dificuldades que eu tinha, eu sabia que eu era diferente, mas ninguém nunca relatou que poderia ser, eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Então eu segui a minha vida, eu falei, bom, vou fazer como todo mundo faz, vou trabalhar, arranjar um emprego, né? Seguir a minha vida. Cheguei a fazer várias entrevistas de emprego, começar a trabalhar, mas eu não consegui ficar em nenhum emprego. Por quê? Devido à questão sensorial. Eu não conseguia me manter no trabalho por conta do desgaste que eu tinha para chegar no trabalho, do convívio que eu tinha no ambiente de trabalho. Dentro da empresa também sempre houve muita questão de perseguição, que as pessoas, né, implicavam com a minha maneira de ser, elas não concordavam com a maneira que eu trabalhava, queria que eu fizesse parte de coisas que, ao meu ver, eu não achava certo. Então, por isso, eu acabava sendo perseguida. E por esse motivo, o que acontecia? Eu acabava ficando com muitos sintomas, como se estivesse doente, ia para médicos, fazia exames, não dava nada, e eu acabava pedindo para sair porque eu não aguentava a questão de trabalho, né? Então, eu vivi a minha vida inteira nessa luta, sem saber o porquê, né? Sem conseguir me manter também. É uma questão importante, como foi falado, né? É muito difícil uma pessoa, mesmo sendo adulta, mesmo tendo se virado até aqui, conseguir se manter num ambiente onde as pessoas não compreendem o que é o autismo e que a gente tem capacidade, tem potencial, mas a gente precisa de um suporte adequado, né? Não adianta você jogar a pessoa ali e achar que ela vai agir como todos, porque não, aquilo ali vai trazer prejuízos e ela não vai conseguir render o suficiente, né? E mesmo assim, continuei tentando achar descobrir um motivo, né? Eu lembro que eu pedi a Deus para me mostrar o que eu tinha de errado, porque foram muitos anos, né? Que eu faço parte até também de uma igreja. Lá eu sempre fiz parte dos grupos. Consegui ali, dentro da minha condição ali, tá presente, mas muitas das vezes eu lembro que por não conseguir ali socializar, manter uma conversa simples, eu ia pro banheiro e ficava lá chorando, porque eu não conseguia ser normal, vamos dizer assim, ser o que as pessoas faziam normalmente. Até que eu conheci, né, minhas duas amigas que estão aqui, que elas são profissionais da área, elas conhecem essa questão, a causa, né, a questão do autismo, e elas começaram a me apresentar o que era o autismo, né? De início eu resisti um pouco, eu falei que não, que é isso, autista, né? Nunca que eu vou ser autista, não sabia nada de autismo. Mas eu comecei a estudar, me aprofundar e ver que realmente tinha tudo a ver. E aí eu fui buscar, né, com os médicos, especialistas, passei por uma junta médica, mesmo indo em particular e público, eu tive que passar por 9 especialistas para que eu conseguisse o diagnóstico, né, porque eles ainda olhavam para mim e não acreditavam, né, porque eu falo, e o autista geralmente não fala na cabeça deles, não é única, não sai de casa, eles acham que o autista ele vai viver como criança pro resto da vida. Então eu tinha que falar todos os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus prejuízos que eu enfrentei até aqui. E com muita luta, com muita dificuldade, eu consegui, né, enfim, através das avaliações, o meu diagnóstico de autismo nível 2, suporte, TDAH, né. E eu também sou casada com um autista também. Também teve um diagnóstico tardio. E imagina, né, como que não foi por todo esse tempo, né? As questões, né, difíceis, porque a gente não sabia que era autista, então tinha as dificuldades dele, as minhas, as nossas, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui, né? E o mais importante disso tudo foi que, para mim, o diagnóstico, como ele falou, né, foi libertador, porque a pessoa ela consegue entender quem ela é. É diferente de você querer se comparar ao outro. Não, eu não preciso ser como ele, Eu sou quem eu sou. Eu tenho a minha condição, eu tenho a minha capacidade, e a gente aprende a respeitar quem a gente é, entende que a gente pode evoluir, a gente pode fazer dentro da nossa condição, ter o nosso crescimento, como eu estou aqui hoje, né, para mim eu sou realizado também, posso estar falando um pouco da minha história,
E a gente entende isso por meio do diagnóstico, né? Então, é muito importante essa questão do diagnóstico, ainda que seja tardio, para que a pessoa possa se encontrar, ela possa ter um rumo na vida, né? Eu só comecei a trabalhar com arte mesmo, praticamente depois do diagnóstico, porque eu sempre gostei, mas eu nunca me vi capaz daquilo ali. Eu fiz várias coisas, eu fiz formação de professores no ensino médio, fiz RH na graduação, fiz pós em arte terapia, não consegui trabalhar em nada disso. Mas hoje eu estou aí, né, fazendo minhas artes, que é uma coisa que me completa, uma coisa que sempre me trouxe regulação, mesmo sem eu saber que era autista, desde sempre, né. A arte sempre teve um papel importante para mim. E o mais importante é isso que eu queria dizer, né, que na rede pública a gente tem muita dificuldade. Meu esposo mesmo, ele foi agendado para uma consulta recentemente, ele chegou lá e a médica praticamente expulsou ele da sala, dizendo que o autismo era coisa de criança. E ele não tinha nada para fazer ali. Então a gente se depara ainda com muitos profissionais despreparados, a gente não tem acesso à terapia, não tem acesso a nada. Praticamente a gente teve o laudo e beleza, agora segue tua vida. E a gente vai lutando, né? Lógico que a fé ela é uma coisa que nos motiva, né? Nos move a continuar. A gente entende que o autismo na vida adulta é muito complicado, é um tema sensível. Muitas pessoas, infelizmente, desistem, né, da vida por conta disso. Então, por esse motivo, eu vi a importância de começar a falar sobre isso, né? Para que a pessoa que é autista, que tem um familiar autista, que tem um conhecido, que isso não é uma vergonha, isso não é uma maneira de ser inferior, pelo contrário, é uma maneira de ser diferente, né? Eu queria finalizar com uma frase que eu coloquei aqui: nem toda diferença é um erro, às vezes é só algo que ainda não foi compreendido. Então, o diagnóstico faz com que a gente se compreenda, se aceite, se perdoe também por não ter conseguido chegar em situações que a gente achava que tinha que chegar, né? Mas, acima de tudo, a gente consegue chegar onde a gente quer se tiver esse objetivo. Agradeço aí.